Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Márcia Lopes, eu sou uma das trabalhadoras do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e na noite de hoje nós estamos aqui para uma breve reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos começar fazendo uma prece. Então vamos elevar os nossos melhores pensamentos e sentimentos a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais da nossa casa espírita, Teresa d'Ávila, Rafael, Pirajara, Francisco de Assis, e pedir a esses amorosos corações que nos amparem, que nos sustentem nesses momentos de reflexão. Porque estamos aqui, Senhor, reunidos com um só pensamento, o pensamento de conhecer um pouco mais das leis de Deus para que a gente possa fazer escolhas melhores nas nossas vidas. E assim, na certeza desse amparo, nós pedimos a permissão para iniciar o nosso momento de reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Então, o nosso momento de reflexão da noite de hoje, o tema é o capítulo 18, que tem por título Muitos os chamados e poucos os escolhidos, o item 1, que vai ser a parábola do banquete de núpcias, né? Onde Jesus vem fazendo uma comparação, né, do reino dos céus a um banquete que um rei iria dar, um banquete de núpcias que um rei faria para o seu filho, e ele manda que os convidados, que os seus servos vá chamar os convidados. E esses convidados, eles se recusam a comparecer a essa festa. E o rei faz novamente o convite e manda que os servidores digam a esses convidados que ele preparou tudo de melhor que ele tinha para esse banquete, que eles fossem a esse banquete. E novamente esses convidados recusam a comparecer ao banquete, dizendo que tem muitos afazeres, cada um foi lá cuidar das suas coisas, e novamente eles recusaram esse banquete, né? Essa festa. E nós vamos aqui querer saber qual é a lição que essa parábola vai ter com os nossos dias atuais, né? Qual a lição que ela traz para os nossos dias atuais? Né? O que essa parábola tem a ver com os nossos dias atuais? Esse reino de Deus que Jesus menciona, o que é realmente esse reino de Deus? Né? Esse reino de Deus é a ligação que todos nós devemos fazer com Deus, é a nossa ligação definitiva com Deus. Né? Nós somos chamados a isso, né? Todos os dias de nossa vida a gente precisa entender as leis de Deus, e todos os dias de nossas vidas nós somos chamados para isso. Nós temos a oportunidade para conhecer esse reino, né? E as oportunidades, elas chegam todos os dias. Só que muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente não quer aquela oportunidade, a gente acha que não tem que ser daquele jeito, a gente quer que seja de uma outra forma, né? E aquela oportunidade, ela vai se repetindo sempre daquela maneira, e vai chegar um momento que você vai ter que saber por que está acontecendo sempre daquele jeito, né? Porque a gente precisa resolver. Né? A oportunidade, porque para a gente conhecer as leis de Deus, né, a gente precisa desenvolver em nós esse germe latente que nós temos, né? Dentro de nós. A gente já tem tudo aqui. O reino de Deus, ele já está dentro de nós, mas está em formas latentes. A gente precisa desenvolver. E esse desenvolvimento, ele vai ser ao longo da nossa vida, né? Então nós temos muitas oportunidades que nos chegam e a gente muitas vezes não dá confiança para ela. Vem através de um parente difícil, que a gente vai ter que conviver com ele,
né? Onde a gente vai ter que deixar de lado o nosso orgulho, e a gente não deseja isso, deixar de lado o orgulho, né? A gente vai ter que desenvolver o amor com aquela criatura, a caridade com aquela criatura, e a gente não deseja. São situações às vezes muito difíceis para a gente, e a gente às vezes tem preguiça de resolver, e a gente vai deixando para lá. A gente vai deixando para lá e as oportunidades vão aparecendo, e é engraçado, né, que costumam ser sempre no mesmo teor, né, essas oportunidades, né, e a gente vai sempre deixando para lá. E nesse deixar para lá, nessa rebeldia, não querendo resolver essas questões, nós vamos nos afastando dessa lei. Nós vamos nos afastando de Deus. Nós vamos perdendo a oportunidade de conhecer a lei de Deus. Mas tudo isso tem um preço, né? A gente não vai sair dessa assim numa boa, não. Tem um preço. A gente deixou passar a oportunidade, mas a gente vai ter que resolver. Então chega para a gente o sofrimento. Chega a dor, chega o sofrimento. E dor e sofrimento é uma coisa que a gente não deseja, a gente não quer, né? E aí a gente vai ter que resolver isso também, né? E vai ser à custa de lágrimas, né? À custa de muitas lágrimas, porque vai ficar difícil, vai ficar mais difícil ainda para a gente resolver. E nesses momentos a gente vai lembrar de Deus, a gente vai lembrar de Jesus, né? Nesses momentos a gente vai fazer uma prece fervorosa, né? Para que a gente possa ter uma resposta, né? Como que nós vamos resolver esse problema? E a resposta, ela vem, né? Todos nós, já que estamos aqui, possivelmente já passamos por um momento desses de muita dor, de muita dificuldade, onde a gente não sabia como resolver, né? E a alternativa era uma prece, era uma oração, e a resposta veio. E foi muito rápido, né? A resposta vem, ela sempre vem, né? E esse momento é o momento que os nossos benfeitores, né? É o momento que Jesus está esperando para nós, porque eles sempre, esses amigos bondosos, né? Jesus nunca nos faltou, sempre esteve ali do nosso lado, esperando que a gente desse a oportunidade para eles poderem estar junto a nós, nos ajudando nas dificuldades, né? Então o momento é esse, eles vão se aproximar mais de nós, porque nesse momento a gente vai buscar ler uma página, ler um livro, né? A gente vai buscar resposta, porque a gente precisa sanar essa dor, né? E nesse momento que a gente busca a resposta, que a gente lê uma mensagem, que a gente lê o Evangelho, né? O Evangelho, então, ele tem uma outra, a gente entende de uma outra maneira, né? A gente entende de uma maneira mais, ele se encaixa perfeito em tudo que a gente está precisando, né? A gente vê de uma outra maneira. É muito bom, né, esse momento, porque nós estamos amparados pelos bondosos amigos espirituais. Então, nesse momento, a gente vai fazer um caminho, né? A gente vai fazer o caminho de retorno, porque a gente precisa estar de acordo com a lei, né? Porque nós somos amparados pela lei, então a gente precisa estar no caminho da lei, a gente precisa caminhar de acordo com a lei. E nesse momento que estamos tendo o amparo desses amigos, nós vamos ter, a gente vai precisar fazer um trabalho, né, de autotransformação. A gente vai precisar mudar as nossas ideias, mudar os nossos pensamentos, porque aqueles pensamentos que nós tínhamos anteriormente, eles não nos ajudaram muito, não. Então, é uma transformação, né? A gente vai querer se tornar, a gente vai precisar se tornar nova criatura, né? Para a gente trilhar esse caminho novo, não é? Então,
A Teresa d'Ávila, a nossa mentora, nossa patronesse, né? Ela vai nos dizer aqui, nesse livro Castelo Interior ou Moradas, ela vem nos dizendo assim: ó Jesus, haverá quem não queira tão grande bem, especialmente se já passou pelo mais trabalhoso? Não, nenhum de nós. Todos afirmamos querê-lo. Como, porém, é preciso mais que palavras para que o Senhor apodere-se totalmente de nossa alma. Não basta dizê-lo, como não bastou aquele jovem a quem o Senhor perguntou se queria ser perfeito. Então, nesse momento, a nossa vontade, o nosso desejo de mudança, eles são fortes, né? Eles são, como eu vou dizer para vocês, é uma ferramenta poderosa. Mas isso também não é tudo, como Teresa d'Ávila vai dizer aqui para a gente, como ela está dizendo aqui para a gente, não é tudo. Nesse momento, a nossa vivência precisa ser com o Evangelho. Né? A gente precisa da nossa vivência com Jesus, porque Jesus é o nosso modelo. E ela vem falar aqui do jovem rico, ela dá o exemplo para a gente do jovem rico, né? Que esse jovem, ele desejava o reino dos céus. Então ele perguntou para Jesus o que era preciso fazer para ele entrar nesse reino. E Jesus falou que ele deveria cumprir os mandamentos, né? E ele cumpria os mandamentos. E Jesus sugeriu que ele vendesse os bens dele, né? E o resultado desses bens, que ele doasse aos pobres. E, a partir daí, o seguisse. Só que ele não foi capaz de fazer isso, né? É quando Jesus vem falar da túnica nupcial para a gente, né? Teresa d'Ávila fala muito bem aqui isso nesse texto. É a túnica nupcial, porque para a gente servir a Jesus, não basta somente a gente ter vontade, né? É necessário, mas somente isso não basta. A gente precisa de transformação, né? A gente precisa, é lógico que essa transformação, ela não vai vir assim de um momento para o outro. É assim, é o nosso esforço, dá muito trabalho. Mas se a gente pode contar com a bondade desses bondosos amigos que nos guiam, que nos amparam, nós estaremos muito bem assessorados, porque eles não nos abandonam. Eles estão sempre dos nossos lados, nos fortalecendo, fortalecendo a nossa vontade, né? Fortalecendo o nosso bom ânimo para que a gente não esmoreça, porque muitas vezes a gente faz, né? Tem aquela... A gente começa muito bem, daqui a pouco a gente vai esmorecendo, e esses amigos espirituais, eles estão ali, né, sempre fortalecendo em nós a vontade de continuarmos, né? Então, essa é a condição para que a gente entre no reino dos céus, né? É a túnica nupcial. É estarmos com a nossa vivência diária nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos do Evangelho, né? Na nossa casa espírita, em todos os finais das reuniões públicas, né, nós temos a comunicação do plano espiritual, né, onde aqueles bondosos amigos vão falar para a gente, muitas vezes, né, eles vão falar ali das dificuldades que nós estamos passando. Muitas vezes a gente ouve aquelas mensagens e a gente fala, nossa, eles estão falando para mim, porque é a dificuldade que a gente está passando e eles sabem disso, né? Então eles vêm aqui para fortalecer em nós o desejo de continuarmos firmes nesse propósito de melhorar, né? Mas para que a gente melhore, é preciso que o nosso esforço seja um esforço diário, né? Que a nossa caminhada seja sempre com Jesus, né? Então, o amparo, né? O fortalecimento não vai nos faltar nunca, né? Mas a gente precisa contar
A gente precisa contar com isso, a gente precisa estar, disponibilizar o nosso tempo, né, para a gente fazer, para a gente ajudar, para a gente fazer uma ação boa. A gente precisa, muitas vezes, esquecer das nossas, das coisas que são importantes para a gente às vezes deixar de lado, né, doar o nosso tempo, né, para fazer alguma coisa boa para alguém, né? E isso a gente se doando, a gente está procurando a cada dia nos tornarmos criaturas melhores, né? Seguindo sempre com Jesus. Então, meus amigos, nós estamos firmes nesse propósito, que a gente continue servindo sempre com Jesus, porque essa é a nossa meta, né? E que Jesus nos ampare sempre e que possamos estar sempre com Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos fazer a nossa prece para encerrarmos os nossos momentos de reflexão da noite de hoje. Senhor Jesus, aqui estamos agradecidos por esse momento, Senhor, em que estamos em contato com o Seu Evangelho, em que podemos, Senhor Jesus, saber um pouco mais das Suas leis de amor, das Suas leis de bondade, para que a gente possa passar pelas dificuldades que não irão deixar de nos visitar, mas a gente saber como que a gente pode resolver essas dificuldades, porque estamos sempre amparados pelos bondosos amigos espirituais, por Deus, por Jesus, e temos a certeza desse amparo. E assim, nós pedimos a permissão para darmos por encerrado o momento de reflexão do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos, por me ouvirem. Boa noite para todos.